time to end this vicious circle of bloodshed, hatred, and polarization. In these worst of times, and perhaps especially in the most trying moments, it is vital to look to the long-term horizon and avoid irreversible action that would embolden extremists and doom any prospects for lasting peace. Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha coluna, na revista Capital Econômico. Hoje eu estou conversando com Vitor Cavalieri. O Vitor, ele é Head Internacional de Investimentos na InvestSmart. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre esses conflitos, sobre essas tensões geopolíticas e como isso afeta diretamente não só os investidores, mas diretamente ao consumidor final. Então, Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui. Fico muito feliz em poder bater esse papo com você. E eu acho que a gente aí tem uma pauta bem grande para poder explorarmos, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Kelly. Agradeço o convite para participar aqui do programa. E realmente é uma pauta bem, apesar de ter aparentemente durado pouco tempo, né? É uma pauta que fez barulho, fez bastante ruído aí no mercado, né? Com certeza. E agora a gente trazendo aí algumas informações no contexto sociopolítico, mas é só para situar, né, a nossa audiência. Esse conflito entre Irã e Israel e com a entrada dos Estados Unidos ali se posicionando, ele trouxe acabou trazendo uma movimentação, não só uma tensão para o povo, no contexto geral, para o mundo, mas obviamente para os investidores, para o cenário de investimentos. O que que você enxerga em relação a esse conflito? Como é que ele pode afetar diretamente o mercado? Então, Kelly, tudo que pode interferir no preço do petróleo, né, de forma muito brusca e muito rápida, pode assustar os investidores finais, né, assustar o mercado, digamos assim. Então, qualquer escalada no conflito, assim, num local onde é rota do petróleo global, né, joga o valor do petróleo lá para o alto, e esse valor do petróleo alto causa medo, causa pânico em todas as economias do mundo, né? Porque é ultra inflacionário isso. Então, uma disparada no valor do petróleo, assim, 20, 30%, muito rápido, já resulta numa cadeia ali de fornecimento, né? Que vai tudo encarecendo, né? Já encarece o combustível, que encarece o frete, que chega lá no produto final, na prateleira, né? Se durar muito tempo. Então, isso é inflacionário, isso mantém os juros dos países mais altos, encarece crédito, então isso é altamente inflacionário e preocupante, né? Então, quando tem algum conflito desse em regiões que são assim mais sensíveis, né, a esses preços do petróleo, causa mesmo uma volatilidade maior, um aumento de preocupações. Certo, Vitor. Agora, a gente falando sobre. Você trouxe aí um exemplo muito claro em relação ao petróleo. Hoje, o que se sabe é o seguinte: a rota do petróleo é ali pelo Estreito de Hormuz, por esse canal. Você acredita que vai haver uma interrupção desse estreito? O que você enxerga daqui para frente? Você acha que ainda vai continuar retaliações? Ou deu uma acalmada? O que que você acredita que possa vir a acontecer daqui para frente? Olha, aparentemente não deve escalar mais, né? Porque assim, deu a primeira escalada e já, digamos assim, desescalou. Mas é o seguinte, Kelly, é, já aconteceu outras vezes de Irã ameaçar fazer bloqueios no Estreito de Hormuz, né? Só que é uma região que vai impactar, seria um tiro no pé, vai impactar muito mais a eles próprios, né? E principalmente aos seus parceiros comerciais, que são seus aliados, por exemplo, a China, né? Do que os Estados Unidos, que a intenção deles digamos assim, causar algum tipo de dano nos Estados Unidos ou Israel e tal. Então, um bloqueio seria muito mais prejudicial para eles, além de que eles ficariam mal na região, né? Então, eu não, tanto não posso dizer eu não acredito nisso, mas assim, o mercado claramente não acredita nisso, né? Tanto que diminuiu muito a volatilidade, diminuiu muito o risco, depois que não aconteceu, não se concretizou essa ameaça, né? Então, assim, a reação inicial do mercado no início do conflito já foi, de certa forma, bem antecipada, bem exagerada, já
antecipou alguns riscos que não aconteceram. Por exemplo, um dos riscos que não ocorreu mesmo, né, foi o próprio bloqueio do Estreito de Hormuz. E o segundo risco também que o mercado tinha bastante receio era de ter mais potências internacionais entrando no conflito. Por exemplo, a Rússia ou a China tomando partido ali a favor do Irã, né? Então, não aconteceu nem o primeiro cenário, nem o segundo, né? E por isso, essa reação exagerada de início, né, do petróleo ter subido quase 20% em poucos dias, já praticamente voltou tudo, né? Então, o valor do petróleo já está praticamente no mesmo valor que estava antes dos primeiros ataques, né? E isso indica que já é um arrefecimento ali, estamos mais perto talvez do fim do que de voltar a escalar. Vitor, quais são suas apostas em relação ao preço do dólar dentro deste conflito? Quando tem qualquer tipo de insegurança global, né, o investidor global ele acaba correndo para o Porto Seguro, né? E o Porto Seguro sempre, no final das contas, é o dólar, né? Sempre foi, ainda é e provavelmente vai continuar sendo por um bom tempo, né? Enquanto enquanto estiver vivo aqui, provavelmente vai continuar sendo. Então, assim, não teve nada tão relevante a ponto de acontecer isso, assim, do dólar disparar, né? Ele subiu um pouco ali no comecinho, né? E já arrefeceu de novo. E acho que quando a gente vê na paridade aí do dólar para o real, estamos ali na casa dos 5,50, né? Quando a gente vê na paridade global do dólar contra o resto das moedas do mundo, também caiu bastante em 2025, né? Cerca de 14%, 13, 14%, né? Então, o dólar perdeu um pouco de força perante a paridade global das moedas do mundo, por conta desse aumento assim de diversificação do portfólio global, né? Eu acho que o investidor global não é que ele está apostando contra os Estados Unidos, mas ele está vendo que tem outras regiões que podem crescer talvez um pouco mais nesse curto, médio prazo, né? Como Europa e países emergentes. Então, essa saída de fluxo, né? Esse fluxo de saída um pouco dos Estados Unidos para outras economias está causando uma desvalorização global do dólar, né? Que aí é muito difícil especificar se isso é algo que já chegamos no fim, se já está, se tende a continuar, mas é uma coisa que está acontecendo, sim. É um fato. O investidor global está diversificando, está entrando um fluxo muito forte na Europa e em países emergentes. O Brasil se beneficiou disso. A gente pode ver que a bolsa no Brasil chegou também voltou às máximas, né, depois de algum tempo, e pode ser um movimento que tenha continuidade. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão em relação à entrada dos Estados Unidos neste conflito em termos de impactos para o mercado? Tá. Então, os Estados Unidos, assim como os outros países do Ocidente, né, não veem muito com bons olhos o fato do Irã ter acessar tecnologia nuclear e tal, por conta disso ser um risco de presente e de futuro que aumente o número de conflitos e gere mais mal-estar nos mercados, né? Mais ruídos, mais guerras, mais impactos globais. Então, eu acho que é uma entrada ali tática, assim, de anular esse risco no futuro, né? De certa forma, acho que tiveram sucesso nessa missão. Aparentemente, não, é algo que não vai escalar mais, né? Esse último ataque do Irã em bases americanas no Oriente Médio pareceu, né? A impressão que o mercado teve é que foi algo totalmente protocolar, assim, ineficaz de certa forma, né? Como se fosse alguma coisa quase que combinada, assim, ó, deixa eu atacar aqui que vai ficar tudo certo e não vai causar nenhum dano significativo. E isso aconteceu e parece que desescalou, né? Parece que arrefeceu mesmo e não teremos mais tanto esse problema. Teve até postagens aí do presidente Trump comentando isso. Que foi algo, digamos assim, que foi avisado, inclusive, né, que deu tempo dos Estados Unidos evacuarem a região e tal, sem causar tantos danos. Então parece que foi uma missão ali de sucesso.
Perfeito. Você acredita que é muito mais uma estratégia política neste caso, né? Sim, sim. É um Ótimo. conflito muito mais político do que econômico. Ótimo. Vitor, e aí no meio desse turbilhão de emoções, como que o Brasil pode se beneficiar disso? Você acha que tem alguma rota de benefício ou não? É, sim, o Brasil é muito impactado pelo mercado americano, né? Então, tudo que acontece lá, assim, tudo de ruim que acontece no mercado americano respinga pior nos mercados emergentes, né? Não só no Brasil. Então, assim, quando teve essa disparada do valor do petróleo, isso impacta na bolsa por conta do final daquela cadeia que a gente comentou mais cedo, né? Então, se impacta na inflação, se impacta nos juros, consequentemente, impacta na bolsa, né? E se impacta na bolsa americana, impacta na bolsa brasileira também. Então, aumenta a volatilidade, né? Então, a gente teve o reflexo ali na bolsa brasileira que caiu junto com a bolsa americana, não teve, foi nenhuma queda significativa, né? Foram poucos pregões ali negativos. E assim, com um pregão depois digamos assim, desse desfecho, né? Os pregões foram bem mais positivos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? As duas bolsas voltaram a operar muito próximo das máximas históricas, né? Então, com certeza, você falou em oportunidade, eu acho que quando a gente pega um final de conflito, que começa a ter um arrefecimento ali, é, perto do ambiente de paz ali, certamente os ativos de risco ficam mais atrativos, né? Certo. Mas os ativos de riscos eles ficam mais atrativos, mas tem alguma, dentro desse conflito todo, tem alguma oportunidade ou você acha que não? Você acha que é sempre um momento de esperar o próximo capítulo? Ó, para os investidores do mercado americano, acho que as empresas de tecnologia sempre vão ser oportunidades, né? Então, os Estados Unidos hoje detêm as empresas que são responsáveis pelo crescimento mundial, né? Então, o PIB dos Estados Unidos vai continuar crescendo é, forte, né, perante outras economias por conta da existência e da dominância dessas empresas, né? Então, sempre é um setor de sucesso ali, tecnologia, inteligência artificial. As empresas que se beneficiam de verdade disso estão realmente nos Estados Unidos, né? Em outras economias, a gente pode pensar nesse aumento de fluxo, desse aumento da diversificação, né? Investidor estrangeiro diversificando mais, indo para a Europa e países emergentes, com certeza vai respingar benefício aqui no Brasil de bolsa subindo, né? Então é algo que está no radar também para o investidor brasileiro. É aquilo, né, Vitor? É sempre importante ficar ligado no contexto político para poder se planejar em termos de investimentos, né? Exatamente. Maravilha. Vitor, recentemente, recentemente não, só refazendo aqui a pergunta, passado toda essa tensão, o índice das principais bolsas do mundo, eles parecem estarem mais animados, né? Digamos assim. A exemplo disso, o índice da SP 500 é o índice que mede as principais empresas, as 500 empresas mais poderosas do mundo. Como é que tá os ânimos na Bolsa de Valores? Como é que a gente, o que que a gente tem aí como é que, o sentimento que está rodando, circulando na Bolsa? Então, quando a gente pensa em bolsa, né, a gente tem que sempre comparar a conta que o investidor faz na ponta ali, comparar a rentabilidade do título de 10 anos do Tesouro Americano, né, que é a base de tudo. Como se fosse o comparativo principal. Se vale a pena correr risco, é comparar com a taxa do Tesouro Americano. Então, como a gente vê que essa taxa, de certa forma, no ano de 2025, pelo menos, iniciou uma trajetória de queda, né? Queda nessa taxa. Essa taxa já chegou a ficar 5%, 4,8%, né? E hoje está por volta de 4,2%, 4,3%. Então, esse arrefecimento na taxa, ele indica que os investidores, em algum momento, vão topar, vão assumir, tomar mais risco, né?
para conseguir um retorno maior, né? No momento que essa taxa ficar mais baixa. Então, assim, acho que esse é o principal indicador que a gente pode olhar para entender se as oportunidades na bolsa estão valendo a pena, a partir do momento que essas taxas na renda fixa, principalmente no mercado americano, né, começam a ficar menos atrativas para o investidor. Certo. Vitor, agora a gente já chegou aí na metade do ano e temos mais outra metade. Só que só o fato de termos chegado até aqui já aconteceram tantas coisas que balançou o mercado. Quais são suas apostas daqui para frente, no olhar do investidor, né? O que que o investidor ele pode esperar para esse futuro tão próximo e no que ele pode apostar? Qual é o momento para esse investidor agora? Ó, a tese que a gente faz com os nossos portfólios lá, Kelly, é o seguinte: a gente gosta muito de manter posições no mercado americano, assim, principalmente nesse setor das empresas que são dominantes, né, as empresas de tecnologia. A gente não abre mão de estar sempre alocados nelas, né, nessa parte de tecnologia do S&P 500. A gente gosta muito da diversificação também em bolsas emergentes e Europa, tá? Então, é como se eu estivesse falando que tá valendo apostar no mundo todo, mas não é só isso. A gente vê um fluxo legal para países emergentes atualmente, a gente vê um fluxo legal para a Europa também, mas a gente não quer deixar de ficar comprado nos Estados Unidos. A gente gosta muito da ideia dessa renda fixa nos Estados Unidos no médio prazo, né? Então, as taxas estão historicamente altas. Os juros nos Estados Unidos não ficam tão altos assim desde 2008. Assim. Então, tem 15 anos que os juros nos Estados Unidos não tá nessa faixa aí de acima de 4,5%, né? Então, é algo interessante da gente ter um pouco de posição nisso também, porque é iminente o início já começou a cortar juros, né? Mas é iminente a continuidade dos cortes de juros até os juros ficar abaixo de 4 de novo, né? E, claro, assim, eu acho que já virou não só um luxo ou como é que eu posso dizer? Não é mais um luxo ele ter no portfólio criptomoeda, né? Bitcoin e ouro, né? São dois tipos de investimento assim, bem alternativos, mas que, no final das contas, quando a gente olha assim, esse passado recente, são dois ativos aí que protegeram o portfólio, né? Então, esse tipo de alocação alternativa, juntando com bolsas de países emergentes, Europa, e manter alocado no mercado americano, principalmente nessas empresas de tecnologia, né, que são dominantes e que vão fazer os Estados Unidos ter aumento de PIB recorrente, né, a gente vê que o sucesso no longo prazo tá nessas alocações. Sim, maravilha. Vitor, você falou de alocar em empresas de tecnologia. Quero até abrir aqui fazer uma abertura para falar sobre inteligência artificial. Você acha que é um momento para investir em inteligência artificial? Sempre. É, por enquanto e para daqui para frente também, né? Então, eu acho que não existe tanta preocupação de ficar esperando a bolsa cair para fazer esses aportes, né? Porque é difícil simplesmente você acertar ali onde é o fundo, né? Então, toda vez. Então, acho que no mês de abril, assim, né? Logo depois que foi comunicado aquele tarifaço, né? Do novo governo do Trump, né? é, Gerou muita oportunidade na Bolsa Americana porque muita coisa despencou, né? Então, muitas ações de empresas caíram 40%, a Bolsa na média caiu ali 20%. Acaba sendo oportunidade, porque o investidor ele não deixa de ver essas empresas assim, reduzindo os seus lucros e diminuindo de forma relevante suas margens. O investidor sempre está vendo que essas empresas vão continuar reportando resultados sólidos, né? E aumentando dominância global. Então, é difícil a gente pensar em ficar de fora, em achar que está caro, porque no final das contas o crescimento dessas empresas continua sendo maior do que o das outras empresas da Bolsa, né? Quando a gente pega as 10 maiores empresas da Bolsa Americana e compara com as outras 490 que compõem o índice S&P 500, né?
o crescimento dessas 10 empresas, assim, continua, faz sentido que essas empresas puxem o índice para cima, porque o crescimento delas, no balanço, quando a gente olha, é maior de verdade, né? Então, é muito diferente daquilo que a gente viveu no início do século, que tinha uma bolha ali no setor de tecnologia, né? Que os investidores simplesmente compravam sem ter resultados, né? Sem ter balanços, sem ter lucros, simplesmente compravam com base em apostas, né, para o futuro. Mas hoje não é o caso. Hoje essas empresas reportam lucros muito mais sólidos, muito mais altos que o restante das empresas do índice, né? Então isso faz com que essas empresas tenham essa dominância global e elas puxam o índice S&P 500 para cima. Como sempre, ficar de olho, né, nas oportunidades para não deixar ali passar nada, nada, nada. Vitor, para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, eu gostaria de saber se você tem alguma recomendação para quem está do outro lado, para quem está nos assistindo. A recomendação principal é nunca apostar contra a maior economia do mundo, né, que é a economia americana. Tem as empresas que vão fazer o PIB americano continuar subindo, né? Tem as empresas que têm dominância global. Então, quando a gente olha para prazos longos, o ideal é sempre continuar alocado no índice, no S&P 500, né? Não tentar achar qual é a empresa que vai se destacar, porque isso acaba sendo prejudicial se a gente sabe que o índice tem um conjunto de empresas que puxa o índice para cima, né? Investir no longo prazo sempre, né? Acho que quando o brasileiro, principalmente que é a nossa audiência, né? Pensa em investir no mercado americano, não é uma decisão para investir esse ano ou esse mês e voltar, né? É uma decisão de vida, né? Então, entrou ali, pensa como o longo prazo ali, o dinheiro da aposentadoria, que tendo essa rentabilidade dolarizada nas empresas do setor que vai ter dominância global ao longo do tempo, que é a inteligência artificial, robótica e por aí vai, com certeza isso vai trazer sucesso no portfólio, né? Então, essa acho que é a principal recomendação, a principal aposta, nunca ir contra a maior economia, as maiores empresas do mundo. Cair de olho nas oportunidades, tá sempre ligado, tá sempre antenado, né, Vitor? E, acima de tudo, também ter orientações técnicas, né? Exatamente. Então tá, Vitor, muito obrigada pela sua participação. Você sempre será bem-vindo aqui na minha coluna, bater um papo, trazer atualizações de mercado. Obrigada por compartilhar com a nossa audiência essa sua visão e vamos aguardar aí, né, os próximos capítulos dessa escalada desse conflito. A gente espera que tudo fique bem e que todos saiam ganhando, mas acima de tudo que a paz vença, né, Vitor? Exatamente, Kelly. Obrigado você pelo convite, tá? Vai ser sempre um prazer ser recebido aqui e conseguir passar alguma visão, que esclareça mais alguma coisa. Conversei com o Vitor, que é Head Internacional da InvestSmart, assessoria de investimentos, trazendo aí alguns esclarecimentos para a gente e acompanhando essa escalada desse conflito. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo no próximo programa. Até mais.